Solidariedade, campanha em Santa Catarina busca arrecadar agasalhos para ajudar moradores das regiões mais frias do estado. Uma atitude que faz toda a diferença para quem mais precisa. Fico bem contente que eu posso mandar eles tranquilo pro colégio, sei que não vão passar frio. Alerta na saúde, a Assembleia Legislativa divulga os benefícios do parto humanizado e os riscos da cesariana. Em 2009, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo onde mais da metade dos bebês nascem por cesariana. Conforme o último levantamento da Organização Mundial da Saúde, a média internacional é de 30%. Porém, o órgão considera que o número ideal de cesáreas seja de 10% a 15% dos partos. De Florianópolis ganha novo capítulo. Entraves burocráticos atrasam mais uma vez a conclusão das obras. E ainda o que esperam os eleitores do futuro prefeito da capital. A pesquisa foi lançada esta semana. Em apenas 3 dias, já tem mais de 150 formulários preenchidos. E também os detalhes do futebol. Hoje à noite, Joinville e Avaí entram em campo e buscam se afastar da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Nesse final de semana acontece em mais de 20 cidades catarinenses o Cabide Solidário. O evento faz parte da campanha do agasalho e vai distribuir roupas às pessoas que mais precisam. Minha turminha é grande, né? Eu não ia conseguir comprar agasalho suficiente para eles, né? Então ia ser uma calça para cada um ou uma blusa e era o que eu ia poder dar para eles. O relato é da dona Cleusa, moradora do bairro Santa Clara, em Lages. Ela tem 9 filhos e todo ano recebe doações de roupas e calçados. Doações que aquecem e ajudam a família. Fico bem contente que eu posso mandar eles tranquilo pro colégio, sei que não vão passar frio. Sabe aquela roupa, calçado ou até mesmo uma coberta que está em bom estado no guarda-roupa, mas você não usa mais? Então, elas podem servir para aquecer o inverno de alguém que precisa. E neste sábado pode ser uma boa oportunidade para fazer essa doação. É que amanhã acontece em todas as regiões catarinenses o Cabide Solidário. O evento é realizado pelo SESC e esse pessoal aqui já está organizando as doações. São casacos, blusas, calçados que estarão disponíveis para as pessoas que precisam poderem escolher. Nós vamos ter salas, ambientes, e cada sala vai ter um público. Por exemplo, a sala infantil, do público infantil, a sala feminina, a sala masculina. A pessoa já vai direto para a sala e lá vão estar tudo separado, por peças, por tamanho, como uma loja. Quem quiser também pode fazer a doação no local do evento que acontece na sua cidade. A ideia é unir forças para deixar famílias como a da dona Cleusa mais quentinha nos dias gelados. Também serão oferecidas outras atividades. Pensamos numa ação onde a gente pudesse também levar não só o agasalho para aquecer o inverno, que está bem rigoroso esse ano, mas pensar numa forma de levar diversão. Então nós vamos estar com toda a parte de recreação do SESC, de lazer, com aulas de teatro, com aulas de dança, aulas de música, apresentações culturais. Um gesto simples que alivia aquele espaço no guarda-roupa de quem está doando. E enche de gratidão e esperança quem recebe. A Janaína, que há 2 anos ajuda com doações e com trabalho voluntário em bairros de Lages, garante: a recompensa sempre vem. É muito gratificante, é como eu costumo dizer. As pessoas às vezes vêm querendo ajudar. Na verdade, nós, voluntários, somos os mais ajudados. Para saber o horário e o local do evento na sua cidade, acesse o site sesc-sc.com.br. O último fim de semana de outono deve ser de tempo instável e temperaturas baixas no estado. A presença de uma frente fria traz nebulosidade e chuva para a maioria das regiões. No sábado, na Serra, há previsão de geada e o amanhecer deve ser de 1 grau negativo. No Planalto Norte, Oeste, Vale do Itajaí e Litoral Norte, a temperatura não passa dos 17 graus. No sul do estado, mínima de 10 e máxima de 15. No domingo, o tempo começa a abrir e deve ser seco em boa parte das cidades.
Com a chegada do frio, é hora de tirar as roupas de inverno do armário e sofrer com o mofo nas peças que ficaram guardadas. Mesmo com os termômetros despencando, o ideal é manter a casa bem arejada para evitar reações alérgicas. O casaco só vai ser usado depois que Sara conseguir tirar todo o mofo que tomou conta do couro. Abre o armário, vem aquele cheiro horrível, tá bem complicado. O teto do banheiro e outras peças do guarda-roupa também estão com manchas de bolor. Ela tenta controlar o problema com produtos de combate ao mofo, mas está preocupada com a filha recém-nascida. Ela tem só 50 dias, né, tadinha, não está pronta para respirar esse tipo de ácaro. O meu esposo também é um pouco alérgico, né, então ele espirra bastante. Com a chegada do frio, as janelas ficam fechadas, os aquecedores são ligados e até a fumaça quentinha que sai do chuveiro passa a ser bem-vinda dentro do quarto. Só que tudo isso cria um ambiente perfeito, não só para a proliferação do mofo, mas também dos ácaros. Respirar o ar contaminado irrita as vias aéreas, principalmente de quem já é alérgico. Coça o nariz começa a escorrer, começa a espirrar, não para mais. Mesmo pessoas não alérgicas, quando o acúmulo dessa substância é muito grande, isso vai gerar problema, vai gerar desconforto respiratório. Luiz tem uma empresa especializada em limpeza de poeira e ácaros, micro-organismos invisíveis a olho nu que estão presentes em camas, tapetes, sofás. Fica tudo na água, Luiz? Tudo na água. Como pode ver, ó, toda a sujeira que sai, os pontos pretos são pontos de ácaro, sai muita sujeira, muito pó, poeira, bactéria. Quanto mais seco e iluminado o ambiente, menor a chance do surgimento de mofo e ácaros. A limpeza dos ambientes também é uma medida importante. Eu tenho uma rinite, espirro muito e principalmente quando estou na cama, devido a isso, né, nessa sujeira toda. Que a gente... Vai dormir melhor? Ai, vou. Essa noite eu dormirei melhor. E a seguir, reconhecimento, negócios bem-sucedidos no estado foram destaque na noite de ontem em evento promovido pela ADVB. E ainda congresso sobre parto humanizado discutiu hoje na capital os riscos das cesarianas. A noite de ontem foi de reconhecimento aos negócios bem-sucedidos no estado. Os cases de sucesso, mesmo diante do cenário de instabilidade econômica, foram destacados pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing, a ADVB. O Fórum de Debates promovido pela ADVB destacou o movimento positivo vivido no estado, que mantém índices de crescimento econômico, apesar das dificuldades registradas no país. Todo mundo se espelha um pouco em Santa Catarina, a gente é um estado realmente diferenciado, talvez pela nossa economia não depender de uma só cultura ou de um segmento. A gente tem desde tecnologia até agronegócio. Na sequência, o prêmio Personalidade de Vendas foi entregue ao diretor-geral da RBS TV em Santa Catarina, Mário Neves. Ele foi escolhido pela sua contribuição ao mercado catarinense. Nós nos reunimos com muita frequência para desenvolver e pensar em questões importantes para o Estado. Nós entendemos que as nossas empresas só serão grandes se o Estado for grande, se o Estado for produtivo, se o Estado for rico, se a população estiver bem informada. Nós temos os mesmos objetivos e por isso que nós sempre trabalhamos em conjunto. O evento teve ampla cobertura jornalística e reuniu as principais lideranças da comunicação. O setor é considerado um dos mais organizados e influentes do estado. Mostrando de que Santa Catarina é diferente mesmo. Você ter esta união, onde as pessoas não se consideram, independente do veículo que estão, concorrentes. Isso é muito difícil de acontecer. E nós estamos aqui felizes porque um membro do nosso grupo é o homem de vendas do nosso estado. As estratégias de sucesso promovidas por empresários e gestores tiveram o reconhecimento do governador Raimundo Colombo. A aposta é que o otimismo e a manutenção dos investimentos contribuam para a retomada do pleno crescimento em Santa Catarina. A gente tem que vencer a crise trabalhando mais, investindo mais, se animando, né? E assim é a forma de você, com otimismo, vencer os desafios, as dificuldades. Mais da metade dos partos brasileiros são cesarianas. Isso coloca o país em primeiro lugar no mundo com esse tipo de procedimento. Para alertar as mulheres sobre os perigos da cirurgia e falar sobre os benefícios do parto normal, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina sediou hoje o 2º Congresso Brasileiro sobre Parto Humanizado.
O nascimento de um bebê é sempre emocionante e traz para a família alegria e novos desafios. E aí pouco importa se é um parto normal ou uma cesariana, mas as diferenças entre um tipo de procedimento e o outro são importantes. E o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Obstetrícia dizem que a preferência tem que ser pelo parto normal. E por isso, Maria Luísa carrega a pequena Mariana de 4 meses orgulhosa. A menina é sua segunda filha. Depois de um parto cesárea, ela optou por trazer a caçula ao mundo através do parto humanizado. Esses 8 anos eu fiquei estudando para poder ter um parto normal, para eu não ter intervenções e para ela não ter também, né? A escolha de Maria Luísa vai na contramão do que a maioria das mulheres do país acaba escolhendo. Em 2009, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo onde mais da metade dos bebês nascem por cesariana. Conforme o último levantamento da Organização Mundial da Saúde, a média internacional é de 30%. Porém, o órgão considera que o número ideal de cesáreas seja de 10% a 15% dos partos. Conforme esta médica obstetra, a cesárea é uma opção, mas quando acontece alguma intercorrência durante a gestação que ofereça risco para a mãe ou para o bebê. O parto é um processo demorado, é um processo doloroso, mas pode ser muito bom. E, sem dúvida, é muito mais saudável para a mãe e para o bebê nascer de parto normal. Tem menos riscos, tem menos complicações. Não é uma cirurgia, cesárea é uma cirurgia. A cesárea é uma ótima cirurgia, uma cirurgia muito boa, salva vidas quando ela é necessária. A cesárea se popularizou no Brasil nos anos 70, quando as mulheres aproveitavam a mesma cirurgia para ligar as trompas como método contraceptivo. A cesariana sempre vai ser uma opção, né? É uma porta que tem que ser deixada aberta, mas que ela só vai ser necessário se tiver realmente uma indicação médica e acontecer alguma intercorrência durante o trabalho de parto ou algumas vezes durante a gestação que vai indicar uma cesariana. Santa Catarina é destaque nacional, pois desde janeiro, com a lei da doula sancionada, a gestante pode ser acompanhada pela profissional durante seu trabalho de parto nos hospitais. O Hospital Universitário, na capital, já abriu o cadastramento de doulas para implementar as novas práticas. Desde muito tempo as mulheres sabem parir e os bebês sabem nascer, a gente complica, né? O simples, é isso que a gente quer fazer. Desconstruir o medo, que nesse momento tão importante ela esteja segura no momento do nascimento do seu bebê. Os profissionais acreditam que com informações concretas e reais sobre o parto, as mães consigam escolher aquele que as deixem mais à vontade. Quando a mulher é informada dos riscos e benefícios de um parto natural e de uma cesariana, ela opta pelo parto normal porque ela percebe que é o melhor para ela e para o bebê. Aquelas que optaram pelo parto humanizado, já tendo passado por uma cesariana anteriormente, garantem que a escolha foi acertada e que a dor do trabalho do parto é só um detalhe deste momento. A emoção é tão grande e eu queria tanto isso pra gente que não tem explicação. Tem que passar por isso. Uma mulher que quer ter filho, né? Tem que passar por essa experiência. É transformadora. Eu digo assim, de um parto para o outro é uma transformação. Me tornei outra mulher. E depois do intervalo tem futebol pela Série A. Figueirense e Chapecoense voltam a campo neste final de semana. Já pela Série B, o Criciúma joga amanhã de olho no G4. Futebol pela Série A do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Figueirense voltam a campo neste final de semana. Para o Verdão do Oeste, a maior preocupação é a temperatura. Já para o Figueirense, o adversário é simplesmente o atual líder do Brasileirão. A Chapecoense será a primeira a entrar em campo pela Série A nesse fim de semana. No domingo, às 11 horas da manhã, o Verdão do Oeste encara fora de casa o Vitória da Bahia. Essa será a primeira vez que o time do Oeste catarinense vai jogar nesse horário. E o técnico Guto Ferreira está preocupado com a diferença de temperatura de Chapecó para Salvador. Bruno Rangel, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols em 8 jogos, é a esperança do torcedor de conseguir um bom resultado fora de casa. Já o Figueirense joga em casa, no estádio Orlando Scarpelli, às 4 horas da tarde, também no domingo. O time de Vinícius Eutrópio encara o atual líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional. O clube gaúcho é treinado por Agel Fux, que deixou o alvinegro catarinense no ano passado para assumir o Colorado. O Figueirense conta com o retorno do zagueiro Marquinhos e do lateral direito Ayrton para esse jogo. Por outro lado, não terá o goleiro Gatito Fernandes e o atacante Dudu, que estão suspensos. Além deles,
Rafael Moura e Carlos Alberto também devem ficar de fora, por conta de problemas musculares. Já pela Série B, o Criciúma volta a campo amanhã e, caso vença, pode entrar no G4. Depois de vencer o Bahia, a equipe do sul do estado segue colada no G4. O Criciúma recebe amanhã às 4 da tarde o Tupi, com o objetivo de manter a invencibilidade no Heriberto Wilson. O jovem meio-campo Douglas Moreira, aos 20 anos, é considerado uma peça importante para o técnico Roberto Cavalo. A sequência de jogos do Tigre contra Tupi e Vila Nova, 2 times que estão na parte de baixo da tabela, até deixa o torcedor animado, mas nada que tire a concentração dos jogadores. Acho que a equipe vai pensar jogo a jogo. Temos um jogo difícil pela frente, que é contra o Tupi. Não vai ser um jogo fácil. Acho que cada jogo é como se fosse uma final pra gente. E abrindo a 10ª rodada da Série B, Joinville e Avaí buscam pontos preciosos para se afastar da zona do rebaixamento. Às 7h15 da noite, o Joinville entra em campo diante de seu torcedor contra o Ceará. Abrindo a 10ª rodada da Série B, o Jack busca a primeira vitória dentro de casa na competição. Com 10 pontos conquistados, o time do norte do estado está 2 posições acima da zona de rebaixamento e precisa vencer em casa para se afastar dessa perigosa posição. Um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, o Avaí encara o Goiás, fora de casa. Em busca da primeira vitória longe da ressacada, o Leão tem um adversário em crise pela frente. Na zona de rebaixamento, o Goiás tem apenas 6 pontos em 9 jogos e venceu apenas uma partida no campeonato. O técnico Silas tem problemas para escalar o time. O lateral direito Renato e o zagueiro Gabriel estão fora do jogo por conta de suspensão. O zagueiro Célio Santos e o lateral Alemão devem ser os substitutos no jogo de hoje. E a seguir, mais atraso na conclusão da obra. O contorno viário da capital só deve ficar pronto em 2019. E ainda a ONG pesquisa as prioridades da população para mostrar aos candidatos a prefeito de Florianópolis. Uma das obras mais aguardadas da região da Grande Florianópolis teve mais uma vez seu prazo de conclusão prorrogado. O contorno viário só deve ser concluído em 2019, conforme a Autopista Litoral Sul. Antes, a expectativa era de que até 2018 a obra fosse terminada. As mudanças de prazos estão diretamente ligadas aos entraves encontrados durante o processo burocrático de preparação da obra. O principal deles diz respeito às desapropriações. Somente 40% das liberações das áreas foram feitas. O restante ainda está em negociação e a maioria judicializada. Até agora foram gastos 200 milhões nas desapropriações. Os outros problemas são referentes às questões ambientais. Um deles na região conhecida como Serrinha em Biguaçu, relativo ao traçado passar em um morro no local. O outro fica próximo do aterro sanitário, localizado também em Biguaçu. O projeto original prevê que o contorno passe pela área, o que foi contestado pela empresa responsável pelo aterro na Justiça. A autopista aguarda uma decisão judicial, mas admite que já estuda uma alternativa. Por conta desse entrave, quase 2 quilômetros de obra estão parados. Outro trecho questionado fica em Palhoça. A prefeitura da cidade autorizou a construção de um condomínio em uma das áreas onde a obra deve passar. O contorno rodoviário da Grande Florianópolis terá cerca de 50 quilômetros de pista dupla, 6 trevos, 22 passagens em desnível, 3 viadutos, 12 pontes e 8 túneis. Obra que deve dar fluidez ao trânsito congestionado da região. Em ano eleitoral, as reclamações e pedidos são muitos e o eleitor quer aproveitar para ser ouvido. Em Florianópolis, uma pesquisa está dando voz às ruas e quer garantir que os políticos cumpram as promessas de campanha. A iniciativa é da organização não governamental Floripa Amanhã. A pesquisa quer ouvir da população quais são os temas mais urgentes, entre áreas como saúde, educação, segurança, trânsito, turismo. Inverter o processo da campanha eleitoral. Não são os candidatos a dizer para as pessoas o que eles vão fazer. Nós queremos que eles escutem o que a cidade pensa e façam o seu plano de governo em cima dos desejos da cidade. A ONG também pretende saber a opinião do público sobre infraestrutura.
Locais como o aeroporto de Florianópolis e a Ponte Hercílio Luz também aparecem no questionário. A presidente da entidade acredita que o material pode servir de base para os candidatos e aproximar a política do dia a dia das pessoas com resultados práticos. Os dirigentes públicos pensam a cidade e o país nos seus 4 anos. E não é por aí, nós temos que ter projetos de Estado e não projetos de governo. A pesquisa foi lançada esta semana. Em apenas 3 dias, já tem mais de 150 formulários preenchidos. A ideia é justamente reunir o maior número possível de participações e depois compilar todo esse conteúdo para apresentá-lo em um seminário em agosto, inclusive com a presença dos próprios candidatos. Nós temos que pensar a cidade como um executivo e pensar a cidade como um legislativo que fazem as leis que regem a cidade. Nós vamos fazer uma chamada. Quem não comparecer, nós vamos divulgar que não compareceu. Nas ruas de Florianópolis, todos os temas parecem ser urgentes e a população quer o retorno bem aplicado dos impostos cobrados. Nossa saúde está uma calamidade. Estamos sofrendo demais. Mobilidade urbana, eu acho que pode ter, as outras são importantes também, mas para mim é mobilidade urbana. Questão família trabalhar, né? Porque eu acho que daí vem junto, saúde, educação, essa coisa acho que vem de dentro de casa muito. A retirada dos órgãos públicos do Estado de dentro da ilha. Isso reduziria substancialmente, acredito, em 40% a 50% do movimento diário da ilha de Florianópolis. A pesquisa pode ser preenchida até o dia 10 de julho no endereço que aparece aí na sua tela. E você fica agora aqui no Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira.